esse momento de encontro com Jesus para o perdão. Hoje no Evangelho nós vemos Jesus expulsar o demônio de um homem. O demônio que fazia com que aquele homem fosse mudo, e assim que foi expulso o demônio, o mudo falou. No primeiro domingo, no primeiro domingo da Quaresma, nós vimos o demônio tentando Jesus, e Jesus rebate a tentação e vence. Agora Jesus parte para o ataque, e ele é que vai ao encontro do demônio e expulsa. Isso mostra que a missão de Jesus no mundo foi lutar contra o demônio e lutar contra o mal. E como disse no início da missa, o grande mal contra o qual Jesus veio lutar é o grande mal do pecado. E sobre isso eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês, até porque a ação do demônio no mundo, a principal ação é a ação de dividir. A Bíblia diz que o demônio vem para roubar, matar e dividir. E causar a divisão é próprio dele. Ele jamais causa a união, a não ser a união com o mal contra o bem. Porque os maus se unem, não porque entram em comunhão, mas porque têm um interesse comum em destruir o bem que Deus faz às almas. Por isso os demônios, eles se juntam, não é uma união, porque eles não têm essa virtude, mas é interesse comum de ir em contra, porque ele vem sempre dividir. A primeira divisão que ele faz é a divisão em cada pessoa, depois divide a sociedade e divide a igreja. Incrível, mas ele também provoca divisões na igreja. Vejamos como ele divide cada ser humano. Deus nos criou numa perfeita harmonia, cada um de nós aqui. Quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, o catecismo diz que Deus os criou no estado de graça e inocência. Havia uma perfeita harmonia dentro de cada um. Deus os fez com um corpo e com uma alma. O corpo, essa parte que nós vemos, a parte visível, a parte física. O corpo tem os seus sentidos numa perfeita harmonia, todos visando um fim só. E Deus criou e colocou em cada corpo uma alma imortal que é a imagem sua, uma alma que é inteligente, possui a razão, a inteligência, para conhecer a verdade. Então o homem tem sede de verdade e busca a verdade e só encontra repouso quando encontra a verdade. Aí ele é feliz ao encontrar a verdade e tomar posse da verdade. Isso porque a nossa alma, ela tem essa faculdade chamada inteligência. Mas nós temos uma outra faculdade na alma, que é a faculdade da vontade, e uma vontade livre, que é também aquela, uma vez conhecendo a verdade, nós podemos escolher a verdade e buscar o bem. A vontade livre, ela descansa no bem. E é livre por quê? Porque nós temos a capacidade de escolher. Encontro a verdade e escolho livremente. Essa foi a harmonia que Deus colocou em nós. Mas essa harmonia da nossa inteligência e da nossa vontade, ela só vai existir quando a inteligência buscar o seu fim último. E a vontade movida pela inteligência, ela escolhe o seu fim último, e esse fim último é Deus. Portanto, a harmonia que há no homem e essa unidade que há em nós, só é possível quando nós conhecemos a Deus, amamos a Deus, servimos a Deus e depois nós somos felizes com Ele para encontrarmos a felicidade no céu. Então o homem foi criado para essa comunhão com Deus. Isto é a unidade que há no ser humano. E o que acontece com o demônio? O que o demônio faz? O demônio vai a Eva e a Adão e tenta. É preciso quebrar essa unidade que há dentro de cada ser humano. É preciso dividir o ser humano por dentro. É preciso quebrar essa harmonia. Então como é que o demônio faz se a harmonia está lá?
o demônio vai e tenta. Se comerdes o fruto, e Deus tinha proibido, sereis deuses. Então aquela comunhão com Deus é questionada. Existe coisa melhor e que vai me fazer poderoso, que vai me fazer para eu construir a minha própria felicidade por mim mesmo. Essa foi a grande tentação que o demônio fez. Então Adão vai com Eva e comem o fruto, não porque eles sabiam que aquele fruto era um fruto mágico, sabiam que digeria aquele fruto, mas buscavam, enganados pelo demônio, até no sentido mágico talvez, de que aquele fruto iria trazer para eles um poder do próprio Deus. Então eles deixam de se submeter a Deus e por isso eles quebram aquela harmonia que eles têm dentro deles. Isso é que faz o pecado. Então toda essa dinâmica que eu acabei de explicar para vocês acontece com cada um de nós quando nas suas más escolhas escolhem fazer ofensa a Deus. Então o ser humano ele fica dividido ao meio. Aquela felicidade, aquela harmonia que ele tem, ele quebra com o pecado. Então, o ser humano no pecado, ele é dividido. Ele não tem unidade. É essa quebra de unidade interior, essa divisão interior, fruto do pecado, que leva o homem ao desespero, leva à tristeza, leva à angústia, muitas vezes a fugir de si mesmo, e a pessoa fica aí inquieta, não encontra alegria, a verdadeira alegria, então começa a buscar cada vez mais alegrias em outras coisas que o próprio mundo oferece, seja o prazer, seja o dinheiro, seja o poder, não importa, tudo isso o homem busca assim de modo contínuo e desmedido, exatamente porque quer, de alguma forma, restabelecer aquela unidade que ele tinha dentro de si, que não tem, então busca algum subterfúgio para, de alguma forma, diminuir aquela tensão interior que ele tem por causa dessa quebra que ocorreu dentro de si por causa do pecado. É uma coisa terrível quando se cai no pecado. E o que é que Jesus vem restabelecer? A grande vitória que ele tem sobre o demônio é trazer ao homem, pela graça e pelos seus merecimentos na cruz, trazer ao homem a verdadeira restauração. E a restauração do ser humano está quando o ser humano se submete a Deus, reconhece suas faltas, pede perdão a Deus, Deus dá a graça do perdão e restaura a pessoa à dignidade primitiva. Portanto, aquele que sai de um confessionário, por exemplo, sai restaurado, sai com harmonia interior, sai feliz, sai uma outra pessoa no sentido de que ele estava lá aos pedaços, aos cacos, e lá Deus, pela graça e pela absolvição sacramental, Deus como que solda aquela pessoa que está completamente dividida e diz: vai agora, você está curado. Aquele demônio que dividia a sua vida foi expulso. Aquela corrente que estava te acorrentando, te prendendo ao mal, foi quebrada. O inferno foi fechado para ti. E o céu se abriu a partir de agora, porque tu tens uma nova vida. Tu tens a verdadeira harmonia. Tu estás em comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus faz com que corpo e alma e Deus estejam numa união plena, tanto quanto é possível aqui na terra, mas já em vistas do céu. Então vejam o grande milagre que ocorre quando um pecador, ao quebrado, dividido pelo demônio, também pelos seus falsos interesses, cheio de individualismo, de tristeza, de angústia, quando ele atinge, chega ao perdão de Deus. É uma grande graça. Nós vivemos hoje numa sociedade em que, quando se fala em pecado, as pessoas até se assustam, né? Perguntam: existe isso? Existe isso? Pecado é o pecado social. Pecado é
as pessoas não terem o que comer. Pecado é as pessoas não terem emprego. Pecado é as pessoas ficarem, a sociedade deixar as pessoas na rua. Claro, tudo isso faz parte e é fruto da grande maldade social, fruto do abandono de Deus. Mas também tem um pecado aí, isso é fruto do pecado humano, mas existe o pecado individual que cada um de nós comete e que nos quebra. Então nós vivemos hoje numa estrutura de pecado tão grande que as leis muitas vezes levam ao pecado, os costumes nos quais nós estamos inseridos, o estilo de vida que nós temos. Quer dizer, toda a sociedade hoje coloca o homem como se não houvesse mais o sentido do pecado, porque perdeu-se o verdadeiro sentido de Deus. Então, é comum. Vivemos um ambiente em que a estrutura do modo de viver, de agir, de sentir, de se divertir, de se relacionar, não se tem mais essa noção do que é certo, do que é errado, porque tudo passa a ser de acordo com o que você pensa. E se a sociedade é assim, e se a sociedade te condiciona de tal forma, tudo está certo. Você que está vendo coisas ao falar que existem coisas erradas, vivemos essa estrutura, esta máquina que relativiza tudo fica relativo. Então, a igreja ela tem essa missão na grande obra de evangelização. É preciso que o mundo seja reevangelizado, inclusive dentro da igreja. É preciso que haja um verdadeiro trabalho de conversão interior. A primeira coisa é fazer com que o ser humano tenha o verdadeiro sentido de Deus. Quem é Deus? Qual é a relação de Deus com o ser humano, com cada um de nós? Deus é meu Criador. E como que Ele me criou, Ele me diz, me dá leis. E me dando leis, Ele diz como é que eu devo proceder. A lei de Deus não existe para nos oprimir. A lei de Deus existe para nos proteger e nos conduzir ao nosso fim último. Então eu tenho que ter o verdadeiro sentido de Deus. Não um Deus que aceita tudo. Um Deus muito bem, Ele é muito bonzinho, é claro. Ele é misericordioso, sim. Mas Deus é justo também. Um Deus é justo. E Deus não é conivente com o mal. Deus não é conivente com o pecado. São Paulo acabou de dizer para nós, e fala em diversos momentos, o idólatra, o adúltero, o imoral, o impuro, esse não tem lugar no reino de Deus, dentre outras coisas que ele fala lá. Então São Paulo está errado? Então não podemos mais ler as cartas de São Paulo do século 21, porque isso é coisa do passado? A palavra de Deus mudou? Ou o homem que mudou? Ou os costumes dos homens é que mudaram e agora pegamos a palavra de Deus e damos uma interpretação à luz da história e pronto, isso valeu para outras épocas, mas para hoje é tudo mais livre, como se Deus fosse outro. Percebem? Então nós temos que voltar ao verdadeiro sentido de Deus, e voltando ao verdadeiro sentido de Deus, nós termos o verdadeiro sentido da liberdade que Deus nos deu. E Deus nos deu liberdade para escolher livremente, o nome já diz isso, já diz. E essa liberdade não pode ser tolhida pelos condicionamentos da sociedade. Eu não posso me deixar levar pela cabeça dos outros, porque todo mundo faz assim, porque todo mundo pensa assim, porque todo mundo vive de tal forma, porque todo mundo se veste de tal forma, se diverte de tal forma, porque namora de tal forma, porque tem o relacionamento familiar de tal forma. Então hoje a sociedade virou uma massa, onde não tem mais personalidades, onde todos viraram robôs de um sistema e ninguém mais pensa, e ninguém mais tem liberdade de escolher o que quer. O cristão não. O cristão é um homem livre. Essa liberdade Cristo nos conquistou com seu sangue derramado na cruz.
Por isso nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E temos que ter bem claro isso. Chega de fazer as coisas e culpar os outros. É muito fácil você se vitimizar e diz: a sociedade me faz assim. Ou eu sou assim porque eu sofri e passei tal coisa. Para com isso. Deixa de ser criança. E cresce, amadurece, seja adulto. E aceite, reconheça o que você fez, reconheça as responsabilidades que você tem e pare de culpar os outros pelas suas mazelas. Escolha e siga em frente, porque você vai ser responsável por tudo que você escolher e fizer. Por isso, procure conhecer a Deus. Procure amar a Deus. Procure viver unido a Deus. Procure ter vida de oração que faz esse contato com Deus. Procure receber os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, em que você vai ter essa união com Deus. Procure viver a sua vida livremente, nessa liberdade de fazer o bem. Não liberdade para fazer coisas erradas, mas essa verdadeira liberdade está unida a Jesus Cristo. Procure ser responsável diante de Deus. Encare as coisas de Deus com seriedade. Religião não é brincadeira. Eu não vou à igreja porque hoje me deu vontade, eu não tenho o que fazer, eu vou à igreja porque eu quero estar em contato com meu Deus em família. E Ele me chama para o culto por excelência, que é a Santa Missa, que é o sacramento, que é sacrifício do Calvário, tornado presente no altar. Então essa responsabilidade eu tenho que ter. E a partir daí eu me reconstruo interiormente. Deus vai me dando essa alegria que ninguém pode tirar de mim. Só Deus pode fazer isso. O mundo pode desabar em torno de nós, pode cair na nossa cabeça, mas se nós estamos unidos a Deus, se temos essa harmonia interior, essa unidade interior, nada nos abala, nada nos abala. Agora, se nós estamos sem Deus, ou estamos quebrados por dentro, por causa dos nossos pecados, tudo nos incomoda. Vem a tristeza, vem o medo, vem as perseguições, vem a preocupação exagerada com o que os outros fazem ou pensam, porque não temos essa harmonia. Então, nessa quaresma, a igreja nos chama a nos deixarmos restaurar por Deus. Cristo quer nos restaurar, quer nos tornar de novo seus irmãos e filhos do Pai, quer nos enxertar a Ele, para sermos ramos do tronco que é Ele. E temos que nos deixar conduzir pela graça, e assim Ele vai agindo em nós. No final da leitura de hoje, uma mulher louva a mãe de Jesus, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, e Jesus fala: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E Maria tem esse grande privilégio e também esse grande mérito. Privilégio por ser escolhida para ser a mãe de Salvador, e esse grande mérito porque ela é a primeira discípula que se abre para ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Eis a grande lição que nós temos nessa quaresma com Maria Santíssima, de pedirmos a sua inspiração, que ela nos inspire, traga para nós o Espírito Santo, que ela que é a esposa dele, e conduzidos pelo Espírito Santo, guiados por Maria, possamos viver na graça e nos restaurarmos. E agora dizemos: eu sou restaurado, o Senhor me resgatou, o Senhor me curou, me restaurou. Tenho uma nova vida. Então que Maria Santíssima interceda por nós nesse sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.